Mais uma informação importante aqui, aperte os cintos. Mais uma informação importante aqui, aperte os cintos. Tem o seguinte conteúdo. Um juiz assessor do Alexandre de Moraes. Notícias de última hora, notícias importantes. Moraes criminaliza a oposição para que Lula vença a eleição. Olha só as declarações do Bolsonaro. É impressionante o que ele vai dizer aí. Michele Eduardo Bolsonaro na ala mais radical. Surpreendeu muita gente com essas revelações. E o que podemos esperar sobre isso, hein? O que podemos esperar sobre isso? A pressão é grande e ele não resistiu e falou claramente o que ele pretende fazer, o que pode acontecer. Eu vou deixar alguns vídeos, algumas notícias importantes aqui para você ficar atualizado. E antes eu quero pedir um favor para você, esmaga o dedo no like, deixe esse joinha para nós, para fortalecer o nosso canal. E se você quer ter conhecimento, atenção, você quer ter conhecimento e tem dúvidas sobre questões trabalhistas, hora extra, vínculo trabalhistas, intervalo, dano existencial, dano moral, indenizações, vai ter uma palestra gratuita e online agora dia 10 de fevereiro. É só entrar no grupo, o link está aqui embaixo. Entra no grupo e lá você vai poder já tirar suas dúvidas e participar dessa palestra informativa e gratuita. Vamos ao nosso giro importante. Olha só as revelações que o Bolsonaro fez. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. Tem o seguinte conteúdo. Um juiz assessor do Alexandre de Moraes mandando mensagem para o TSE, para um funcionário do TSE, e pedindo alguns relatórios. E, acima de tudo, orientando a confecção de alguns relatórios, que depois seriam usados por ele próprio no STF contra pessoas investigadas, contra bolsonaristas. Ele solicita, através do juiz auxiliar dele, o relatório lá do TSE, que ajusta e devolve o relatório para ele, e depois ele determina algumas ações contra os investigados e toma como base esses relatórios que ele próprio pediu. Então, o que está sendo discutido hoje? A falta de formalidade, a falta de independência, não entre os poderes, mas entre os órgãos. Um pedido que seria feito na camaradagem. Depois dessa divulgação, lá em Brasília, o Eduardo Bolsonaro e outros políticos se manifestaram. E dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro, que era um dos alvos, que é um dos alvos de algumas investigações conduzidas pelo próprio Alexandre de Moraes. Dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro e outros agentes públicos lá de Brasília. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos colocar o áudio novamente, que é a divulgação da Folha de São Paulo, que é a origem da manifestação do Eduardo Bolsonaro. Primeiramente o áudio que foi divulgado. Pode colocar. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. O juiz auxiliar do Alexandre de Moraes previu essa reação que aconteceu após essa divulgação. E reação também lá na Câmara dos Deputados, representada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Pode colocar, por favor. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso. Eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá?
Moraes criminaliza a oposição para que Lula vença a eleição. Mas o que move essas pessoas a tirar Bolsonaro do poder? É principalmente porque ele acabou com o esquema de muita gente. Ele conseguiu dar um prejuízo aos corruptos e maus gestores de algumas centenas de bilhões de reais. Com Bolsonaro, as empresas estatais batiam recorde. Com Lula, elas têm prejuízo. Não acho que você, se não fosse você o candidato, vindo para combater todo esse sistema, que você teria uma vida tranquila. Iam te chamar de radical, de extremista. Olha o Mark Zuckerberg. Bastou ele mudar as políticas da empresa dele, o Facebook e o Instagram, dizendo que vai dar mais liberdade de expressão. A imprensa começou a tratar ele como, aquela parte da imprensa, começou a tratar ele como extremista. O que vai fazer a gente ser vitorioso em 2026 vai para muito além de uma questão de moderação de discurso, mas sim de você manter seus princípios, a sua essência. É somente com essa coragem, com essa firmeza, que você vai conseguir chegar a uma presidência da República ou um Congresso Nacional em condições de reduzir tributo, de não taxar o PIX, de ajustar a tabela do SUS. Esse dinheiro utilizado nessas medidas a favor da população, o governo Lula não tem. Ele troca por cargo, ele permite a nomeação de corruptos para as estatais, e aí, é claro, o resultado não podia ser diferente. Se nós formos resilientes, pode ter certeza, a gente vai voltar em 2026. Michele Eduardo Bolsonaro na ala mais radical. Os detalhes da primeira delação de Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes tem lá os depoimentos do tenente-coronel Mauro Cid na sua colaboração premiada para a investigação dos planos golpistas de 22 e 23. São mais de 10 depoimentos e veio à tona o primeiro, de 28 de agosto de 2023. Tem 6 páginas, algum método e menciona mais de 20 pessoas. Segundo Mauro Cid, depois da vitória do Lula, 3 grupos gravitaram ali em torno de Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha agora quais eram esses 3 grupos. O primeiro grupo queria que ele mandasse as pessoas para suas casas, tornando-se então grande líder da oposição. Nesse núcleo estava quem? Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, o Bruno Bianco, advogado-geral da União, e Batista Júnior, brigadeiro, comandante da Força Aérea. Aí tinha um segundo grupo. Então veja, o primeiro grupo mandava todo mundo voltar para casa e ele ia ser o grande líder da oposição. O segundo grupo era o grupo moderado. Ele dizia que nada podia ser feito diante dos resultados das eleições. Uma virada de mesa ia representar o regime militar por mais 20, 30 anos. Temiam ainda que os radicais levassem Bolsonaro a assinar uma doideira. E nesse grupo mais moderado estavam os generais Freire Gomes, comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, e Júlio César de Arruda. Dentro ainda desse segundo grupo, tinha também moderados que queriam que Bolsonaro deixasse o país. E aí estava, por exemplo, Paulo Junqueira, empresário do agronegócio, que financiou a viagem do presidente para os Estados Unidos. E agora vamos para o terceiro grupo, que era o grupo radical. Esse terceiro grupo era formado pelos radicais e tinha 2 braços. Um primeiro braço radical queria achar provas das fraudes das eleições. Um segundo braço mais radical era a favor de um braço armado. E narrou ainda o Mauro Cid que houve uma gestação de uma doideira que deveria ser assinada pelo Bolsonaro. Então esse é o quadro, gente. Tinha 3 grupos, segundo o Mauro Cid, que segundo ele desenhou, um grupo moderado, um bem mais moderado, segundo, e o terceiro que seria um grupo aí mais radical. E aí ainda, segundo ele, olha quem que estava nesse grupo aqui mais radical, segundo o Mauro Cid. As outras pessoas que integravam essa ala mais radical eram o ex-ministro Onyx Lorenzoni, o atual senador Jorge Seife, o ex-ministro Gilson Machado, o senador Magno Malta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o general Mário Fernandes, que atuava de forma ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das forças a executarem um golpe de Estado. Mauro Cid prossegue. Compunha também o referido grupo a primeira-dama Michele Bolsonaro. E o Bolsonaro nessa história toda? Como que ele teria agido? Segundo o depoimento do Mauro Cid, a partir de novembro de 2022, Felipe Martins teria levado um jurista até Bolsonaro em várias ocasiões para formular e para aperfeiçoar um documento que prendia todo mundo. E o documento ele foi reformado, ele foi mudado várias vezes, teve várias versões, e aí Bolsonaro teria convocado os comandantes militares para mostrar esse documento. Dentro das Forças Armadas, a matéria aqui detalha que só o almirante da Marinha que era favorável a uma intervenção militar. A Força Aérea era contra e o general do Exército entendia que não cabia um golpe de Estado. Então, a matéria vai e conclui aqui, ó. Essa reunião aí com os comandantes das Forças Armadas aconteceu no dia 2 de novembro de 2022. Mauro Cid contou que, sem o respaldo dos comandantes, Bolsonaro disse que não assinaria. Isso aqui é super importante para vocês entenderem. Não assinaria o documento do golpe. Mesmo assim, estava trabalhando com 2 hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderirem a um golpe de Estado. Esse vazamento aqui, gente, mostra 3 coisas e vai deixando seu like enquanto você escuta, porque no fim eu vou te mostrar a hipocrisia dessa delação e qual que é o valor dela ou não como prova. Em primeiro lugar,
Continua a não existir prova de atos de execução que caracterizem crime. Como eu já expliquei em outro vídeo no canal, que eu vou deixar para vocês na tela ao fim, até agora não surgiu prova de que houve nada além de cogitação e preparação. O que pela nossa lei criminal não é sujeito à punição. Ou seja, não importa o quão moralmente errado qualquer pessoa possa considerar o que alguém cogita, uma preparação de um crime, como a pessoa ir lá comprar uma faca para matar a sogra, o que for, mas isso não é punível pela nossa lei criminal. Segundo ponto, tem alguém interessado em prejudicar Bolsonaro? Segundo a imprensa noticiou, a acusação criminal da PGR contra o Bolsonaro pode sair a qualquer momento. Tem que indica que sai agora, essa semana. Então esse vazamento ele pode ser uma estratégia para desgastar ainda mais o ex-presidente e preparar um ambiente mais favorável à acusação perante a opinião pública. Em terceiro lugar, existe um sigilo na delação e nem os advogados da defesa conseguem ir lá e acessar, enquanto o conteúdo é amplamente divulgado aí na mídia. Parece mesmo que o sigilo existe apenas para prejudicar a defesa do Bolsonaro e dos outros investigados. Por isso que o advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, olha aí comigo, ele foi lá à rede social X para se pronunciar, dizendo aí que houve um vazamento seletivo dentro de uma investigação que se tornou insólita por sua disfuncionalidade legal, ou seja, pelas várias ilegalidades que, aliás, eu já mostrei aqui no canal em vídeos que eu vou deixar para você na tela, no fim e também na descrição. E vale lembrar, gente, depois que vazaram as conversas dos assessores lá do Alexandre de Moraes no STF, no TSE, o que ele fez? Ele abriu um inquérito para investigar o vazamento das mensagens. A Polícia Federal até intimou o ex-assessor do ministro. E agora? Será que o Moraes vai fazer o mesmo? Será que vai instalar inquérito para investigar esse vazamento? Ou como o desgaste agora é para Bolsonaro, ele vai deixar para lá. O que vocês acham aí? Vai contando aí para mim nos comentários enquanto você deixa o seu like. E para fechar agora, gente, qual é o valor? Qual é o valor da prova? Qual é a força da prova desse depoimento? Para você entender, porque isso é absolutamente fundamental para você entender esse caso. Como todo depoimento de delator, o valor é sempre relativo, porque você não sabe se a pessoa está dizendo a verdade ou se ela está falando aquilo apenas para ganhar uma recompensa, uma redução da pena, uma isenção, para o Mauro Cid continuar recebendo seu salário no exército, sem ser demitido, afastado. Então, como todo delator, o valor da prova é sempre relativo. Você não pode nem acusar, nem condenar ninguém só com base no que a pessoa disse, com base no que o delator disse. Não, você precisa de provas que reforcem, provas que venham e corroborem, que reforcem o que o delator disse. Só que, no caso do Mauro Cid, você precisa de mais do que isso. Você precisa de provas independentes suficientes por si só. Mas por que, Deltan? Por que você está falando isso se o padrão para delação é que você só precisa de prova de confirmação? O caso do Mauro Cid, gente, é diferente, porque o próprio Mauro Cid confessou em declarações espontâneas a pessoas próximas que ele foi forçado a dizer o que ele disse. Você já viu isso, mas vale aqui lembrar, para você relembrar e entender bem esse caso. Olha aqui o que mostrou uma matéria da Veja em cima de áudios do Mauro Cid para pessoas próximas. Olha aí, um resuminho bem rápido para você. Mauro Cid tem dito a pessoas próximas que suas declarações foram distorcidas, certas informações tiradas de contexto e outras convenientemente omitidas pela Polícia Federal. A Veja teve acesso à gravação de conversas e aí Cid diz, por exemplo, que a polícia o pressionou a relatar fatos que simplesmente não aconteceram e a detalhar eventos sobre os quais não tinha conhecimento. O tenente-coronel afirmou que policiais o induziram a corroborar, ou seja, a confirmar declarações de testemunhas e apontou um delegado que eu teria constrangido a reproduzir informações específicas sob pena de perder os benefícios do acordo. Nas palavras do Cid, eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo, foi o que disse o Mauro Cid. E se você seguir olhando a matéria, é fácil de você resgatar aí, você vai ver várias declarações incríveis. Eles, a Polícia Federal, estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam que eu confirmasse a narrativa deles. Simplesmente isso, gente. Então, existiu ali uma pressão declarada, uma coação declarada pelo Mauro Cid. Olha aqui, ó. Eu vou dizer o que eu senti. Já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. E aí o Mauro Cid foi intimado pelo Moraes para esclarecer tudo isso, esses áudios que vieram à tona, e se ele não desdissesse todos esses áudios, que ele disse espontaneamente, esses áudios que ele fez espontaneamente, ele ia perder todos os benefícios da delação e ele ia se ferrar. Aí é claro que ele voltou atrás. Mas a questão que fica é, em qual Mauro Cid acreditar? No espontâneo dos áudios ou naquele que tinha recompensas para os seus depoimentos? É claro que é mais provável que o verdadeiro seja o que ele falou espontaneamente, e não aquilo que ele falou mediante recompensa. Por isso que uma acusação contra Bolsonaro só vai se sustentar se tiver provas absolutamente independentes que sejam suficientes. Pedido de impeachment de Lula chega a 117 assinaturas. O documento é de autoria do deputado Rodolfo Nogueira, do PL, de Minas, aliás, do Mato Grosso.
É? Até o momento, cerca de 30 parlamentares do Partido Liberal não aderiram à proposta. Jorge Serrão, de novo, aí essa história do impeachment, a gente estava no começo da semana com 90 assinaturas, agora a gente está com 117, então tem ali uma movimentação dentro do Congresso, mas olha só, é estranho. Ao mesmo tempo que a gente tem essa movimentação dentro do Congresso para o impeachment do presidente Lula, em decorrência da pedalada daquele projeto lá, o Pé de Meia, a gente tem também aqui em São Paulo a reunião, né, do Tarcísio com alguns membros do PT, com Ricardo Nunes, para ver aí esse novo presidente que é totalmente do Centrão, o Hugo Mota, justamente para essa casa. Tem gente que diz que o Hugo Mota é mais petista que a Gleisi Hoffmann, mas vamos conferir como é que vai ser a provável gestão dele se ele ganhar a eleição mesmo para a presidência da Câmara. Por enquanto, o que chama atenção é essa hesitação esquisita de vários parlamentares do PL. O PL, todo mundo fala que tem uma grande liderança que segue o presidente Jair Bolsonaro. Mentira, segue nada. Está claro que ali tem uma grande parte de clientelistas que estão sempre de olho no modelo Centrão. Se o governo acenar com vantagem para eles, eles acabam agindo na liberalidade do governo e não na tendência política que deveria ser seguir a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Então, não cabe, por isso, nenhuma crítica se por acaso o Marcos Pontes está tentando aí disputar também a presidência do Senado. Ali nada é fiel a coisa alguma, ninguém é fiel a ninguém. Esse é o ponto assustador da prática política brasileira. Muitas vezes a liberalidade acaba na política tupiniquim virando libertinagem. Diogo da Luz, então a gente tem aí, né, mais alguns deputados assinaram o impeachment do presidente Lula para tentar passar na frente. O Serrão trouxe aí para a gente também o cenário do Senado. Tem o Marcos Pontes, tem também o Eduardo Girão ali nessa disputa pela presidência, mas o nome predileto, o nome preferido é do Davi Alcolumbre. Eu acho que esse jogo já está definido, dificilmente vai mudar de Alcolumbre e Hugo Mota, me parece, mesmo que não vai ser diferente disso, não, porque as outras candidaturas, pode se candidatar quem quiser, tem lá o seu valor, sua possibilidade, mas a gente sabe que quem está lá no Congresso está pensando nos cargos e na aprovação das suas emendas eleitorais, é o que eles mais querem fazer. Eles chamam emendas parlamentares, mas elas são eleitorais, que são visando eleições, se não há o que há indícios demonstrando muito desvio de dinheiro, porque muitas ONGs recebem dinheiro dessas emendas que não se consegue entender muito bem por quê e nada tem clareza suficiente. Então, acho que no fundo, vai seguir Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Essa hora eu fico pensando, será que é realmente melhor ter um lugar na mesa e ter Alcolumbre de presidente do Senado? Será que tem alguma possibilidade do Alcolumbre colocar algum projeto de chamar um ministro do Supremo para conversar, por exemplo? Conversar, eu digo, conversar na comissão, venha cá, venha explicar os seus atos, explique direitinho para que nós possamos entender e aplaudi-lo, o que possivelmente não é o que viria a acontecer, logicamente. Mas será que o Alcolumbre vai fazer isso? Então, será que compensa esse lugar da mesa? Eu tenho cá as minhas dúvidas, sinceramente. E rapidamente, sobre o impeachment do presidente Lula, eu prefiro muito mais do que esse possível impeachment que ele sofra o impedimento nas urnas no ano que vem, seja mandado para a rua, porque aí será definitivo e será com a segurança de que não volta mais.